A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria estarmos juntos para ouvirmos a voz do Senhor por meio da sua palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que é transformadora, essa palavra que é eficaz, com o propósito pela qual foi liberada. Não é por acaso que você está aqui hoje. Deus te trouxe aqui para ministrar vida ao seu coração. Quando nós ouvimos a palavra, nós somos mudados, nós somos transformados de glória em glória. A palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Então o fato de você se posicionar em ouvir, em perceber a voz de Deus por meio da palavra, isso traz transformação, isso traz mudança, isso traz um mover, uma fé, né? Lembra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você para um tempo para ouvir, a fé é multiplicada, a fé é aumentada. Então, não vai ser diferente hoje. Você vai ser alimentado, a sua fé vai ser alimentada. Você vai crescer em fé hoje e você vai aprender mais e mais do Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque é isso que Deus tem para você. Deus tem mais, muito mais para sua vida, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. E hoje gostaria de falar de uma expressão, né, que está numa história que nós vamos compartilhar aqui, que é muito falada, ou você já ouviu bastante, que é obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Você já deve ter ouvido isso várias vezes, em vários momentos da sua vida, da sua caminhada cristã. Então hoje eu quero compartilhar justamente desse ponto, ou dessa história que está aqui no livro de 1 Samuel. Aleluia, glória a Deus. Aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 1 diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos, crianças e peitos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, essa história começa com o falar do Senhor. O Senhor quem disse. O Senhor que deu uma direção. O Senhor que mostrou um caminho por meio, claro, do profeta Samuel. Né? Então, o que o Senhor disse foi para que destruísse totalmente Amaleque. Nós vimos lá atrás, quando nós falamos sobre Êxodo, nós vimos que Amaleque aponta para a carne. Então, o fato de Deus estar fazendo com que o Saul destruísse todo Amaleque, tudo que ele tinha, é realmente o propósito de Deus, realmente, de tirar tudo que é carne do nosso meio, das nossas vidas. Né? Então, aponta para essa radicalidade, dessa posição que nós temos que ter de não dar lugar para a carne. Entende? Então, existe uma guerra entre o espírito e a carne. Agora, como seres espirituais, nós precisamos ser guiados pelo espírito. Quando nós não éramos convertidos ainda, nós éramos guiados pela carne, pelos desejos da carne, pelas paixões do mundo. Mas agora, como cristãos, agora como nascidos de novo e tendo o Espírito Santo habitando entre nós, agora nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que lidar com a carne é algo muito importante na palavra de Deus. Não é por acaso que há toda essa radicalidade aqui. Né? Deus diz claramente, é para destruir completamente. Né? Então a carne não é somente o pecado, mas como é também a força humana. É quando você faz algo na sua própria força, quando você não depende de Deus para fazer as coisas. Isso é ser carnal. Você também pode até mesmo viver a vida cristã e aí ser um crente carnal. Ou seja, um crente que depende das suas forças, que depende das suas capacidades, habilidades naturais. Então não é esse o caminho que Deus tem para nós. O alvo é que nós dependamos completamente do Senhor, por meio, claro, do Espírito Santo em nós e através
de nós. O desejo de Deus é que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Mas se nós dermos lugar para a carne, então a serpente, Satanás, vai encontrar espaço nas nossas vidas. Entende? Por quê? Porque é assim que o diabo age. Ele vai trabalhando para que nós venhamos a andar pela carne e não pelo Espírito. Mas que Deus nos dê graça, em nome do Senhor Jesus, de andarmos de forma espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Gálatas 5, versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, né? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, veja que há uma guerra aqui interior. Então nós não estamos aqui para fazer a vontade da carne, nós não estamos aqui para fazer a vontade humana, nossa, pessoal, mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Por isso nós não podemos alimentar a carne, porque quanto mais nós alimentamos o pecado, quanto nós alimentamos a carne, quanto mais nós usamos da nossa força humana, mais a nossa carne tem domínio. Então há uma guerra entre a carne e o Espírito. Se você alimenta a carne vai sobressair e a carne vai dominar a sua vida. Mas se você alimenta o Espírito em busca, em adoração, no que você está fazendo aqui, que é ouvindo a palavra de Deus, então você vai ser guiado. Você vai ser conduzido pelo Senhor. Veja, então, existe uma guerra aqui dentro de nós que precisamos, então, resolver. Então, precisamos vencer essa guerra. Precisamos cada dia mais destruir as obras da carne, ou anular as obras da carne, ou deixar de lado a carne e cada dia mais sermos cheios do Espírito, sermos guiados pelo Espírito Santo, ser conduzidos pelo Espírito, ser alimentado pelo Espírito, ser fortalecido no Espírito, porque senão nós vamos ser dominados pela carne, e quando nós somos dominados pela carne, então nós fazemos o que não deve, então nós tomamos decisões independentes, nós não mais somos guiados por Deus, mas somos guiados pela carne. E quando nós estamos cheios da carne, guiados pela carne, nós vamos cair no buraco. Nós vamos ser uma presa fácil para o inimigo. Por isso estamos aqui hoje sendo alimentados na palavra, sendo supridos espiritualmente, porque à medida que nós somos supridos espiritualmente, à medida que nós somos cheios do Espírito Santo, então nós vamos tomar decisões sábias, né? Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 16, versículo anterior, desse que nós lemos, em Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais, olha só, olha o tanto que é radical, jamais satisfareis a concupiscência da carne, que é esse desejo desenfreado pelas coisas da carne e do pecado, né? Então, Paulo está dizendo aqui para que os Gálatas sejam radicais, né? Então, aqui você percebe o motivo que Deus querer destruir por completo a carne, e quem não destrói a carne vai acabar sendo depois controlada por ela. Esse é um fato, né? Então, por isso que o Senhor disse para destruir tudo que estava ligado com Amaleque. Então, havia essa necessidade radical, e por isso que Saul deveria obedecer por completo. Então, a ordem era expressa: destrói tudo que há com a carne, destrói. Então, agora, nós vemos que Saul não obedeceu por completo. Ele poupou o rei, né? Levou o rei, né, ainda vivo, e os melhores do gado deles. Então, ele não fez como Deus havia dito, né? Lá no versículo 9 diz assim, de 1 Samuel capítulo 15: e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então aqui não houve obediência completa à palavra de Deus, e isso tornou-se um grande problema para Saul, e aqui definitivamente Saul perdeu o reino, né? Lá atrás ele já tinha sacrificado, quando não era para ter sacrificado, era para ter esperado Samuel, não esperou, não obedeceu, né? Aqui agora mais uma vez nós vemos Saul desobedecendo a ordem de Deus expressamente dada a ele. Ele sabia que Deus tinha dito isso para ele, estava claro o que ele deveria fazer, e simplesmente ele não fez.
E olha então o versículo 13 em diante, olha o que diz. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e eu declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, as ovelhas e bois, melhor do designar a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, olha, eu só poupei o rei, trouxe o rei para cá, para mostrar a minha vitória, certamente é isso que ele deve ter pensado. E eu trouxe aqui os gados, o povo quis trazer os gados e eu deixei, né? Então, aqui nós vemos uma clara a desobediência de Saul à palavra que Deus tinha dado a ele. Então, nós vemos Samuel respondendo aqui para Saul, né? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, eu sei que as pessoas usam essa expressão: melhor é obedecer do que sacrificar, em contextos como, por exemplo, de jejuns, né? Não precisamos jejuar hoje, porque Deus não quer sacrifício. Não sei se você já ouviu essa expressão. Você já ouviu essa expressão? Deus não quer sacrifício, não é? Então nós já ouvimos essa expressão como se isso, esse texto estivesse falando sobre esse tipo de sacrifício, esse tipo de perdas. Eu vou te dizer, na vida cristã tem muito sacrifício. Jesus mesmo: você quer ser meu discípulo? Toma sua cruz e siga-me, né? E vem, né? Se você não aborrecer pai, mãe, irmãos, não é? Até si mesmo, por amor de mim, você não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo de Jesus vai envolver sim sacrifício, vai haver sim perdas, né? E vai ter momentos sim que devemos jejuar, porque Jesus mesmo disse que quando o noivo fosse retirado, haveria sim a necessidade de jejum. E Paulo mesmo disse: jejuei muitas vezes. Sofri muitas vezes. Os primeiros cristãos, a gente vê narrado na própria história bíblica, no livro de Atos, foram perseguidos, foram mortos, foram açoitados, sofreram muito. E você vem para dizer para mim que não há sacrifício? Com certeza, na vida cristã, há sim sacrifício. Então, melhor é obedecer do que sacrificar. Mas aqui não está dizendo que não haverá sacrifício. Não haverá momentos em que nós vamos nos sacrificar em prol do reino de Deus. Isso com certeza vai acontecer, mas esse não é o contexto ainda do que está dizendo esse texto. Então as pessoas tiram um texto fora do contexto para trazer um pretexto, né, daquilo que não é realmente o que está escrito. Então nós temos que ter cuidado. O que realmente a Bíblia quer nos dizer com isso, né? Então, o contexto, com certeza, desse texto é que, lembra, os animais eram levados até os sacerdotes para serem sacrificados, para que o povo pudesse ser aceito diante de Deus, para que, agora no caso Saul, pudesse ser aceito diante de Deus, para que cada um pudesse ser aceito diante de Deus e pudesse ser perdoado. Havia então o sacrifício dos animais. É isso que nós vimos
ali quando nós estudamos, falamos sobre o tabernáculo. Então os animais eram levados para sacrifício. Então, quando a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar, é porque, na verdade, o sacrifício mesmo dos animais era justamente para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus e pudéssemos obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Entende? Então, a obediência, na verdade, só pode realmente acontecer quando nós entendemos que fomos perdoados. Vocês estão me entendendo? Agora, e é justamente porque nós somos perdoados é que nós vamos, de fato, obedecer. Então, é a provisão, na verdade. Hoje, o sacrifício de Jesus é que foi a nossa provisão, nosso perdão dos nossos pecados, é que agora nós podemos fazer a vontade de Deus. Agora o Espírito Santo nos conduz à verdade, não é? Então essa é a realidade, essa é a verdade desse texto que diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Então nós vemos que Saul, ele não se preocupou em obedecer completamente. Certamente preocupado com a opinião dos outros, ou do que o povo estava dizendo. Não, vamos levar, isso não tem nada a ver. Vamos levar esses bois aqui, vamos levar essas ovelhas, porque, olha, Deus ama sacrifício, né? E talvez eles estavam pensando também, poderiam comer desse sacrifício, do churrasco que era feito, não é, com a carne desses animais. Não sei o que eles estavam pensando, mas talvez era apenas, não, Deus depois perdoa. Olha, Deus vai aceitar isso aqui. Olha, nós estamos com boas intenções ao fazer essas coisas. Então veja, não é a questão de ter boas intenções simplesmente. Isso tem a ver com obediência. Hoje nós precisamos aprender o valor da obediência. O sacrifício de Jesus na cruz foi uma grande obediência. Foi uma grande obediência. Ele mesmo disse ali, perto de ir para a cruz, dizendo: se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Ele fez o maior dos sacrifícios, foi entregando ele na cruz. Para quê? Para que nós hoje obedeçamos a sua voz. O sacrifício de Jesus foi glorioso, foi poderoso. Ele obedeceu ao Pai. E porque ele obedeceu completamente, é que nós estamos aqui hoje. Não é verdade? Então, o sacrifício tem seu valor? Com certeza. Aqui não está dizendo que não precisa do sacrifício. Pelo contrário, nós precisamos do sacrifício. E crer no sacrifício, ele já foi feito na cruz do Calvário. Entende? Mas aqui não está dizendo que nós não devemos obedecer. Sabe, quando pessoas não se preocupam com a obediência, isso é um problema espiritual. Essa conversa de que nós estamos na graça, e aí nós fazemos o que nós queremos, e aí vamos e depois Deus nos perdoa. Sabe, isso é uma mentira. Esse não conheceu de fato a graça de Deus. A graça de Deus é saber o quanto nós fomos amados, como nós fomos perdoados, o quanto nós tivemos a experiência com o nosso Deus, e agora, em retribuição a esse grande amor com que Deus nos amou, é que nós obedecemos. E olha, e é interessante e é importante que você saiba que não é uma obediência para comprar uma bênção de Deus, porque as bênçãos já não foram dadas gratuitamente em Cristo Jesus. Então hoje nós não obedecemos como forma de mandamento ou de cumprimento de uma lei. Então se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Se eu não fizer, eu estou enrolado. Veja, não é esse aspecto que a Bíblia nos ensina hoje na Nova Aliança. O que Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, é que Cristo já obedeceu, Cristo já fez, e agora nós temos acesso às bênçãos do Senhor. Mas então por que a obediência? Porque a obediência faz parte da nova natureza, a obediência faz parte daqueles que nasceram de novo, e tem agora um Senhor, entregar suas vidas de fato para o Senhor, e não querem mais fazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Senhor. Então, o sinal, a prova de que você nasceu de novo, é que você quer obedecer a Deus. De que você quer obedecer porque você sabe que é o melhor caminho para você. Você sabe que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então seguir as direções de Deus é o melhor para nós. Por quê? Porque agora temos uma nova natureza. Tem o Espírito Santo dentro de nós, que nos mostra, que nos revela o caminho que devemos andar.
Somos agora guiados, conduzidos pelo Espírito. Então a obediência não é mais uma troca. Se eu obedecer dos meus mandamentos, me guardares, então farei prosperar em todos os seus caminhos. Veja, amém, isso era a velha aliança. Mas na nova aliança, esse que obedeceu, que é Jesus, já nos proporcionou bênçãos, e nós acessamos essas bênçãos pela fé. Pastor, e a obediência? A obediência é apenas o fruto daqueles que nasceram de novo e viram quanto foram amados. Porque quem foi amado, quem viu quanto foi amado, perdoado, justificado, foi redimido, foi limpo, purificado, ele não quer outra coisa a não ser fazer o que Deus de fato tem para a vida dele. E agora o pecado é um acidente, o pecado não é uma escolha resoluta, não, o pecado agora se torna um acidente. Mas quando nós pecamos, nós também sabemos que temos o advogado que intercede por nós, que reconhece, sabe das nossas fraquezas, então vem e intercede por nós junto ao Pai. E nós recebemos então essa percepção, essa revelação de que nós já fomos perdoados. Então, obediência faz parte da vida cristã hoje? Com certeza. Faz parte. Nós obedecemos, porque agora faz parte da nossa nova natureza. Seguir as direções do Senhor. Percebemos aquilo que vai no coração de Deus. Jesus mesmo ensinou na oração do Pai Nosso, que não seja feito a vontade, a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. Então nós oramos para que venha o reino do Senhor, oramos para que seja feita a vontade do Senhor. Então essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser a sua oração hoje. Senhor, eu não estou aqui nessa terra para fazer o que eu quero, eu não estou aqui nessa terra para fazer o que eu acho, o que eu penso, o que minha carne deseja, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Você pode ousadamente orar isso hoje e dizer: Senhor, faz a tua vontade, cumpra os teus planos em mim. Eu sei que nós somos cheios de desejos pessoais e o diabo então nos tenta com tantas coisas para fugirmos da vontade de Deus. Mas sabe de uma coisa? Que nós permaneçamos em linha com a vontade de Deus. Você mesmo hoje pode orar honestamente: Senhor, qual é a tua vontade? Faça a tua vontade. E às vezes você não sabe ainda qual é a vontade do Senhor, mas peça. Peça para que a vontade dele seja feita. Peça para que você tenha um coração disposto a obedecer. Mas infelizmente Saul não teve esse coração para obedecer completamente. E por isso ele foi rejeitado da posição. Porque não tem como ele ocupar uma posição em que ele não está aberto a seguir as direções do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, se você quer realmente reinar nessa terra, você tem que entender que você está debaixo de um rei soberano que governa e quer governar através de você. Por isso que a obediência é chave. Por isso que caminhar em obediência é um caminho de vitória que você vai trilhar. Por quê? Porque quando você, então, está debaixo desse governo, desse domínio do Senhor, quando você se rende ao Senhor e quer fazer a vontade dele, então com certeza você vai reinar sobre essa terra. Porque você, na verdade, não está reinando com os seus próprios vontades e desejos, não. Você simplesmente está seguindo as direções do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, que texto poderoso, né? Mas sabe de uma coisa? Nós erramos, é um fato. Há falhas, Saul falhou. Mas o que nós fazemos com essa falha é muito importante. E eu quero entrar num ponto aqui, para nós encerrarmos. Como foi a resposta de Saul diante do erro, diante da falha. Porque, você sabe, nós falhamos, nós erramos, mas como nós lidamos com o erro depois, também é muito importante. Não é porque erramos, então que nós vamos continuar no erro. Não é porque erramos, nós queremos, sabe, esconder o erro. Não é porque nós erramos, nós precisamos armar coisas para aparentemente mostrar que estamos tudo bem. Então, uma coisa é você cair na lama. E outra coisa é você agora viver na lama. Entende? Então, o fato é que você pode escorregar e cair na lama. Mas permanecer na lama já é um outro erro muito mais grave. Entende? Você pode escorregar. Mas continuar lá, isso já é um grande problema. E olha como foi a resposta de Saul, quando Samuel disse que ele havia perdido ali
o reino que Deus tinha rejeitado, porque ele rejeitou, não rejeitou Saul, me entenda, mas ele não reinar, entende? Não mais. E 1 Samuel 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Então veja, aparentemente você acha que aqui é um perdão. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Parece uma fala muito sincera. Mas vamos continuar lendo, né? Mas ele diz, olha, eu temi o povo, eu fiquei com medo do povo e eu acabei deixando. E ele já está se desculpando, né? Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo. Olha, presta atenção, perdoa-me. Está dizendo para Samuel, perdoa-me e volta comigo. Em outras palavras, vamos mostrar para o povo que está tudo ok. Está tudo bem. Que nada aconteceu. Está tudo certo. Está tudo resolvido aqui entre nós. Vamos lá. Vamos voltar juntos. Porque a presença do profeta da nação, que era Samuel, tinha grande valor. Se o rei não voltasse com o profeta, algo ruim estava acontecendo. Então qual que era a fala de Saul? Saul queria apenas voltar, tá tudo bem, tá tudo resolvido, tudo bem, eu trouxe uns animaizinhos e tal, realmente eu não fiz por completo, mas eu quase fiz, tá vendo? Quase fiz. Não havia espaço de um genuíno arrependimento. E olha então o versículo 26. 25, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. E você sabe que foi Davi. Por quê? Porque Davi estava mais interessado em fazer a vontade do Senhor. Ele errou também, inclusive os erros muito mais graves aparentemente, entende? Porém, você vê Davi, nós vamos ver mais pra frente a história de Davi, você vê que ele teve outra postura no momento em que ele falhou, que ele errou, que ele pecou. Versículo 29. Também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me. Pequei, agora honra-me. Porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Veja, qual era a intenção ao dizer que me perdoa? A intenção era para que ele fosse honrado, para que ele voltasse com Samuel e fosse recebido com honra. Então, alguém que falhou, alguém que desobedeceu, alguém que está sendo repreendido, agora está buscando o que? Honra. Peraí, ele não entendeu que na verdade ele falhou contra o Senhor, e deveria, na verdade, a fala que deveria ser outra, era dizer: Senhor, eu pequei contra ti somente eu falei. Senhor, me dá uma nova história, me dá uma nova oportunidade. Eu quero honrar o Senhor, eu quero que o nome do Senhor seja honrado, eu quero realmente que a sua palavra não caia por terra, para que a sua palavra permaneça, para que aquilo que o Senhor falou possa se cumprir através da minha vida. Tinha que ter tido uma outra postura. E aí, eu vou te dizer algo aqui, um texto aqui que nós lemos, olha só, e aí ele diz, porque a rebelião, nós lemos aqui, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, a obstinação como da idolatria. Então, em outras palavras, Saul estava em rebelião. Ele se rebelou contra Deus ao se posicionar e não destruir completamente Abimeleque. Em outras palavras, eu faço o que eu quero. O rebelde é isso, ele faz o que ele quer, e ainda mais diz que ele é obstinado. Por que ele diz? E ele compara ainda a rebelião como o pecado da feitiçaria, coisa muito terrível. Mas
Você percebe o quanto é séria a desobediência? Você percebe o tanto que a rebeldia é um grande problema? Pessoas que se acham melhores, pessoas que não estão preocupadas em saber a vontade de Deus, na verdade são rebeldes. Quando aquelas pessoas percebem claramente a vontade de Deus, mas não seguem, elas estão sendo rebeldes. E no caso, quando Deus coloca isso aqui, quando Samuel diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, ele está dizendo que Saul estava por esse caminho. Ele estava sendo rebelde e obstinado. Mas não houve espaço para arrependimento genuíno, verdadeiro. Alguém que realmente fosse diante de Deus para reconhecer suas falhas e pudesse ser transformado, mudado pelo Senhor. Então a questão não é se falhamos ou não, porque nós vamos falhar. A questão é como nós nos achegamos depois que nós falhamos. Nós realmente estamos abertos para que Deus transforme as nossas vidas? Nosso propósito é apenas que Deus realmente transforme nossas vidas, ou nós queremos apenas que Deus apague ali aquele problema e pronto, acabou, e vamos embora para frente e continua como se nada tivesse acontecendo? Então, nós precisamos lidar com a palavra de Deus e entender o que Deus quer. É fato que hoje nós estamos na nova aliança, e na nova aliança nós sabemos que já fomos perdoados. Mas deixa eu te dizer, mesmo na nova aliança, nós precisamos aprender a obediência. Nós precisamos aprender a obedecer. Nós precisamos realmente a sermos guiados pelo Senhor e a buscarmos a vontade do Senhor. E dizer, Senhor, me ajuda. E aí quando você vai para diante do Senhor, mesmo quando você falhou, você diz, Senhor, me restaura. Restaura, Senhor, a posição. Faz aquilo que o Senhor deseja. Me leva de volta ao lugar que o Senhor tem para mim. Não me deixa aqui nessa lama. Não me deixa viver nessa lama. Não me deixa viver no pecado. Eu quero fazer o que vai no teu coração. Eu quero fazer a tua vontade. Nessa nossa postura espiritual diante das nossas falhas. Nós devemos ir para o Senhor. Nós devemos voltar para o Senhor, nosso coração. E dizer, Senhor, faz o que o Senhor quer. Faz a tua vontade. Faça, Senhor, aquilo que o Senhor tem para minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vim dizer que melhor é obedecer do que sacrificar. E dizer que o sacrifício já foi feito naquela cruz. Jesus já morreu por nós. Amém? Aleluia. Nós já fomos redimidos, perdoados. Isso é um fato. Mas agora, nós estamos aqui com uma missão nessa terra. Se estamos respirando, se estamos vivos ainda, é porque temos um propósito de vida ainda nessa terra. E a obra que Deus começou, Ele vai completá-la. Então apenas se renda diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Faz, Senhor, na minha vida. Não me deixe andar por caminhos tortos. Eu fico preocupado muitas vezes porque às vezes as pessoas, elas não estão preocupadas em saber a vontade do Senhor. Às vezes na própria igreja há situações difíceis, é fato, a gente lida com gente, há problemas de relacionamento. Mas você nunca deveria sair de um lugar porque você teve problemas de relacionamento, simplesmente. Mas porque Deus está conduzindo a sua vida. Você sabe, às vezes nós tomamos nossas próprias decisões porque é nossa carne, nós às vezes fomos feridos, fomos machucados, mas temos que estar num lugar, ou viver num lugar onde de fato Deus nos colocou, onde Deus realmente nos conduziu, no lugar da obediência, no lugar do propósito de Deus, não é? Não tome decisões precipitadas, não tome decisões sem consultar o Senhor, sem saber a vontade de Deus, não, apenas se volte para Ele a partir de hoje e fala, Senhor, eu já andei muito pelas minhas próprias vontades, e deixei de obedecer ao Senhor, mas Senhor, me traz de volta ao trilho, me traz de volta ao lugar, aquilo que pode ser restaurado, Senhor, restaura, aquilo que pode ser mudado, muda, mas me faça estar no centro da tua vontade, no centro do teu querer. Sabe, essas orações são muito importantes para nós. De tempos em tempos temos que dar uma calibrada no nosso coração, porque às vezes nós somos tão tentados a fazer a nossa própria vontade nessa terra, não é verdade? Quantas vezes situações nos vêm, apertos vêm, situações difíceis vêm, que às vezes nós tomamos nossas próprias decisões, baseado nas pressões que nós passamos. Mas sabe uma coisa?
Seja honesto hoje diante do Senhor, seja sincero. Você tira, né, toda cera, toda máscara, diante de Deus, não diante de homens, não. Apenas vai para Deus depois desse momento aqui, quem sabe, durante esse dia de hoje, que você está ouvindo essa palavra, e fala: Deus, me volta ao trilho, me volta ao lugar do teu propósito, lugar da obediência, lugar de um coração simples, desejoso por fazer somente a tua vontade nessa terra. Me ajuda a obedecer quando eu não sou capaz por mim mesmo. Me ajuda a fazer o teu querer. Me ajuda a estar no lugar certo, na hora certa. Me ajuda a fazer o que o Senhor sonhou para mim. Me ajuda a viver os teus sonhos nessa terra enquanto eu estou aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente. Deixa eu orar por você. Vamos orar. Talvez aí mesmo, agora mesmo, você pode dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Me leva a viver a vida de obediência que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Pai, nessa hora, nós apenas nos rendemos a Ti. Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve. E nós queremos seguir as Tuas direções. Nós queremos obedecer a Tua voz. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos da carne. Livra-nos dar espaço para o pecado. Mas que nós possamos andar em obediência ao Senhor. Não simplesmente para cumprir um mandamento, não. Mas simplesmente porque agora faz parte da nossa nova natureza. Porque nós recebemos essa nova natureza, nós podemos ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, a sua perfeita, agradável e boa vontade. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa hora, nos rendendo a Ti, para dizer: Senhor, faz a Tua vontade no nosso casamento, a Tua vontade para com os nossos filhos, a Tua vontade com o nosso ministério, a Tua vontade com o nosso trabalho, a Tua vontade, Senhor, na vida da igreja. Senhor, estamos aqui para que o Senhor nos conduza nessa terra, sejamos guiados pelo Teu Espírito. Senhor, possamos fazer aquilo que vai no Teu coração. Livra-nos de andarmos por caminhos tortos, livra-nos de permitir a carne dominar nossas vidas, mas dá-nos a Tua graça de vencermos toda e qualquer a carne e pecado que tenaz mente nos assedia, para que possamos viver em obediência à Tua perfeita palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos nas nossas fraquezas e capacita-nos para vivermos nos melhores dias das nossas vidas e desfrutarmos de coisas tremendas e de vermos o que nós nunca vimos, experimentarmos o que nós nunca experimentamos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nessa hora: Pai, vem com o Teu poder, vem com a Tua glória, vem com a Tua vida, Senhor, e cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Alguém pode dizer amém? Aleluia! Deixa eu ouvir o seu amém aqui. Pela fé, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que precioso estarmos compartilhando essas palavras tão preciosas, né? Não sei quem está aqui há mais tempo, está percebendo que nós estamos caminhando na palavra de Deus, né? Por toda a Bíblia, né? Nós estamos aqui de Gênesis a Apocalipse. Vão ser 365 histórias bíblicas, em que nós vamos compartilhar princípios espirituais. Cada dia, algo novo da parte de Deus para a sua vida. Todas as vezes que você entrar aqui, você vai ouvir uma história, vai ouvir princípios espirituais, vai ser abençoado, vai ser edificado. Enquanto isso, também estou escrevendo. Daqui a pouco vai chegar outro livro, né? E vão ser 12 livros que eu vou compartilhar para quem estiver no nosso grupo das histórias e princípios da Bíblia. Né? Ali eu mando os links, né, de cada ministração aqui do YouTube. E também vou compartilhar os livros que nós estamos escrevendo. Esse material aqui com certeza vai te enriquecer também. E ao final desse ano nós vamos ter esses 12 livros para a glória do Senhor. Ore por mim, ore pela minha família, profetiza, libera palavras de bênçãos. Senhor, abençoa esse pastor para que ele possa permanecer e possa fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E eu estou apenas obedecendo uma direção que Deus colocou no meu coração, de compartilhar com você a palavra de Deus, né? Essa é a minha missão, né? Esse ano, é esse o compromisso que Deus colocou no meu coração para que eu faça, para que eu possa
então ministrar com vida ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Josiel. Obrigado. Aleluia. Glorifica o Senhor. Aleluia. E que você possa ter um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio da vida. Você é abençoado, sua casa é abençoada, seus filhos são abençoados, seu trabalho é abençoado, você é próximo, você é bendito, amado do Senhor, em nome de Jesus. E não deixe de compartilhar aquilo que você tem recebido aqui, porque assim como você tem sido edificado, outros também serão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas não se esqueça que melhor é obedecer do que sacrificar. Que possamos andar em obediência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amo vocês, um grande abraço.